Como preencher uma forma arbitrária usando o GeoGebra. Dicas GeoGebra 9. O que é uma forma arbitrária? Uma forma arbitrária é uma figura geométrica que não segue um padrão específico ou uma definição precisa, ou seja, por outras palavras, é uma forma que pode ter qualquer tamanho, forma ou configuração, sem restrições específicas relativamente aos seus ângulos, lados ou proporções. Por exemplo, um círculo, um quadrado, ou um triângulo. São formas geométricas específicas com propriedades bem definidas, não sendo por isso formas arbitrárias. No entanto, uma forma arbitrária poderia ser algo como um polígono irregular desenhado à mão livre, e não por construção geométrica, uma mancha de tinta em uma tela ou qualquer outra figura que não se encaixe em uma categoria geométrica específica. Como nós verificamos no vídeo anterior, Dicas GeoGebra 8, para podermos definir o lugar geométrico, seja ele arbitrário ou não, é necessário recorrermos à utilização de 5 comandos, numa sequência de 4 passos. A transformação do conjunto de vários elementos geométricos em um único objeto é efetuado pela criação de uma lista constituída pelos diferentes elementos geométricos. Definir a propriedade da lista de objetos criando um ponto genérico, utilizando para isso o comando ponto, em que o argumento é a designação da lista de objetos. Definir o ponto genérico para traçar o lugar geométrico, efetuando para isso uma translação no plano XY do ponto genérico da lista de objetos, através do vetor nulo, utilizando o comando ponto mais 0,0. Pelo que neste caso os pontos coincidem. Se pretendermos que o lugar geométrico não fique sobreposto com o objeto representativo da lista de objetos, atribuímos valores diferentes de 0 às coordenadas x e y. Definição do lugar geométrico a partir de 2 pontos. O ponto genérico do lugar geométrico e o ponto genérico da lista de objetos que define a propriedade do lugar geométrico. Utilizando o comando lugar geométrico, em que o argumento são os 2 pontos, o primeiro é o ponto genérico do lugar geométrico, e o segundo é o ponto genérico da lista de objetos. Forma não arbitrária, exemplo 1. Lugares geométricos constituídos por pelo menos 2 elementos geométricos. Este exemplo será uma forma arbitrária. O exemplo 1 é constituído por 4 elementos geométricos, neste caso concreto, por 4 segmentos de reta, e como resulta de uma construção geométrica sequencial, não é uma forma arbitrária. Vejamos a construção da nossa forma não arbitrária. Como podemos confirmar, a nossa figura é um quadrilátero irregular, cujo interior pode ser preenchido apenas construindo o polígono cujos vértices são sequencialmente os pontos D, B, C e E. Assim, dado que não é uma forma arbitrária, para efetuar o preenchimento do seu interior não é necessário definir o lugar geométrico associado à forma da figura. De qualquer modo, criando a lista de objetos que compõem uma forma, podemos visualizar o ponto genérico, G, da lista de objetos, assim como o ponto genérico, H, do lugar geométrico, o respectivo lugar geométrico e o preenchimento do seu interior, que é exatamente igual ao quadrilátero castanho definido pelos vértices D, B, C e E. O comando para criar a lista de objetos. O comando para criar o ponto genérico da lista de objetos. O comando para criar o ponto genérico do lugar geométrico. O comando para criar o lugar geométrico, e deslocando o seletor pintar cor, preenchemos o seu interior.
forma arbitrária. Exemplo 2. É uma figura geométrica que não segue um padrão específico ou uma definição precisa. Esta é um exemplo de uma forma arbitrária. O exemplo 2 é constituído por 5 segmentos de reta e 5 arcos de circunferência, e como não segue nenhum padrão específico, é uma forma arbitrária. Vejamos dinamicamente a sequência dos 10 objetos que constituem a nossa forma arbitrária, bem como o ponto genérico K da respectiva lista de objetos. Aqui temos a representação do ponto genérico L do respectivo lugar geométrico, coincidente com o ponto genérico K da lista de objetos. Definido o lugar geométrico, a nossa forma arbitrária está caracterizada, pelo que podemos proceder à pintura do seu interior. Para a pintura, utilizamos o seletor Pintacor, que nos permite pintar, de cor verde, e com várias tonalidades. Sendo a nossa figura uma forma arbitrária, alterando isoladamente ou em conjunto a posição dos seus vértices, vamos obter infinitas variações, mas relativamente às quais o lugar geométrico, o ponto genérico e o preenchimento interno da cor se mantêm atualizados. Vamos então analisar a sequência dos 4 passos necessários para definir um lugar geométrico. No primeiro passo, vamos efetuar a transformação do conjunto dos vários elementos geométricos em um único objeto, procedendo à criação de uma lista. No segundo passo, vamos definir a propriedade da lista de objetos, criando um ponto genérico. No terceiro passo, vamos definir o ponto genérico para traçar o lugar geométrico. No quarto passo, vamos definir o lugar geométrico a partir dos 2 pontos genéricos.